Flor, boa Oi, boa noite. noite, tudo bem? Bom, não tinha conseguido. O Igor é nosso querido também lá do grupo. Uhum. Oi, Igor, Igor, boa noite. oi, Kelly. Kelly é nossa mentora maravilhosa que eu amo de paixão, minha querida. Tudo bom, meninas? Então, Joyce, é um prazer imenso recebê-la aqui. Eu já estava querendo fazer essa live, mas Joyce é muito ocupada. Tá aí em campanha de lançamento, né, Joyce? Sim, eu tô em lançamento, então tá uma correria, assim, daquele jeito. É o meu primeiro lançamento, mas foi bem bacana. Tô com um grupo agora de alunas por um ano aí comigo, fazendo acompanhamento delas. E é isso, né? A gente entrou no Influência para isso. Para estar aqui no digital, né? E fortalecer mais ainda esse lado, né? De influenciar e de estar aqui no digital. Meu amor, eu acho a sua história linda. Inclusive, eu tenho uma mentorada. Eu estava conversando com ela exatamente da sua história. Porque ela não consegue fidelizar o cliente dela, né? O cliente dela tem aquela famosa frase do tá caro. Tudo que ela Uhum. vai fazer, o cliente tá caro, tá caro. E ela disse, Nath, eu não sei mais o que fazer porque eu me capacito, eu vou atrás, eu realmente fortaleço a minha técnica, mas o meu cliente sempre diz que tá caro. Então, assim, eu queria, inclusive ela vai entrar agora na live, que você me contasse um pouquinho da sua história, que está sempre inspirando tantas pessoas. Pode Obrigada, obrigada, né, pelo carinho. Então, contando um pouquinho, né, da minha trajetória, eu comecei como manicure, aos 15 anos. E quando eu comecei, eu também comecei assim, bem lá no início, de baixo. Eu cobrava R$ 5 para fazer a unha. Na época, quando eu comecei, era R$ 5 a mão e R$ 5 o pé. Então, eu fui me aprimorando, e comecei ali a buscar, né, o meu cliente ideal, né? Porque nem todo cliente é pra gente. Então, quando a gente aprende a se posicionar, a valorizar o nosso trabalho e perde esse medo, né, de também perder o cliente ali. Você vai aumentar R$ 10 e o cliente vai. Tem alguns, né, que não vai querer continuar realizando ali o serviço com você, mas você tem que traçar, né, no caso dessa moça que você citou, ela tem que traçar ali estratégias para atrair realmente o cliente ideal, que é onde ela reajusta o valor, ela não vai perder o cliente, porque ele valoriza ali o trabalho dela e também tem toda a parte de experiência, né? Não é só sobre o serviço. Quando a gente vende só unhas ou quando a gente vende um produto ali, às vezes o cliente vai trocar a gente por conta de R$ 10. Mas se você vende uma experiência, se você vende uma transformação, se você entrega além daquilo que foi solicitado, né? A gente consegue fidelizar ainda mais e atrair novos clientes ali com o nosso posicionamento de profissional, qualificada. Então, acho que esse é um passo muito importante. Essa moça que você citou, ela é profissional da área da beleza? isso, ela faz, eu chamo de unha, mas tem um nome técnico para quem design Ah, de. sim. É nail designer. Então, assim, qual foi a chavezinha assim, que virou daquela menina que cobrava R$ 5 para hoje você ser essa mega empresária? Para quem não conhece a Joyce, gente, deixa eu ler um pouquinho aqui da Joyce. A Joyce, ela é CEO da Esmalteria e ela é mentora de mulheres na área da beleza. A Joyce ela tem um puta de um ecossistema, onde ela trabalha desenvolvendo exatamente essa mentalidade de venda, de posicionamento, dessas mulheres que querem sair desses R$ 5 e entender que elas podem ser o que elas quiserem, desde que ela tenha uma estratégia, um planejamento. Mas o que que virou na tua cabecinha? Daquela mulher que vendia por R$ 5 para hoje tu ser essa mega empresária, referência. Para quem não conhece a Joyce, ela faz parte do grupo da gente de influência, ou seja, ela é mentorada do Joel. Então, uma menina que vendia, fazia unha R$ 5,
Hoje ela é CEO de um grande ecossistema e está dentro de um grupo dos maiores empresários do Brasil. Qual foi a chave, minha flor? Obrigada por essa descrição, né? Tão linda, me senti mega importante agora. Mas eu acho que a virada de chave foi entender ali o meu valor, né? Entender o valor do meu trabalho, da minha entrega, de me qualificar também na experiência ali do cliente, que não é só sobre unhas, né? É sobre a transformação, é sobre o atendimento. Hoje as pessoas, elas escolhem assim o lugar que elas vão ter um momento de desconexão. Depois da pandemia mudou muito o jeito ali de consumo. Hoje as pessoas não estão abertas a ir em qualquer lugar, a se disponibilizar ali para sair de casa. Elas selecionam muito bem. Então eu comecei a focar muito ali na experiência do cliente. E aí foi essa virada de chave quando eu entendi que não era só sobre unhas. E além disso, né? E além da parte técnica. E quando a gente vende só a técnica, você só consegue cobrar pelo valor da técnica, mas quando você vende a experiência, você consegue se valorizar muito mais ali como profissional e depois também disseminar isso para outras profissionais, que é hoje o que eu fiz dentro do meu espaço, né, da minha esmalteria. E aí tem muitas empreendedoras que têm essa dificuldade, não têm essa mentalidade também de negócio, elas se veem muito como só profissional, elas não se veem como empreendedoras, né? Que o talento delas também é um negócio. Então, eu venho trabalhando isso nelas, essa mentalidade, e eu consegui ter um padrão ali de atendimento com todas as minhas profissionais. Então, hoje eu não atendo mais, não atuo ali sentada atendendo o cliente, porque eu consegui padronizar tudo dentro da minha empresa para que outras pessoas consigam replicar tanto a técnica como o atendimento personalizado, né? Porque não adianta, eu tinha todo ali um cuidado com o cliente. Aí você colocasse uma profissional que às vezes faria ali a unha igual a mim, mas o atendimento caísse a expectativa do cliente, certamente não daria certo essa transição. Então, eu tive todo esse cuidado em cada detalhe ali da empresa para que as clientes se sentissem confortáveis fazendo com todas as profissionais que trabalham ali comigo. Mas ainda voltando para aquela profissional lá de R$ 5, você precisava de recurso para ter o império que você tem hoje. Como é Uhum. que você foi galgando esse recurso? A gente já entendeu assim que é uma questão de mentalidade, você entendeu o seu valor e você foi Uhum. cada vez mais agregando experiência para o seu cliente, para que esse cliente pudesse cada vez mais entender que sua experiência tinha um custo. Mas como é que você foi galgando esse valor? Como é que você foi indo atrás desse valor para você conseguir hoje que você tem? Porque muitos ficam pensando, beleza, agora ela tem dinheiro, então ela vai estar investindo em processo, em experiência, é uma esmalteria maravilhosa, todo padrão de altíssima qualidade. Mas como é que ela chegou até isso? Olha, foi um passo assim de cada vez. Parece que quando a gente chega ali no resultado, parece que foi do dia para a noite, né? Mas eu comecei com 15 anos ali trabalhar. Então eu já tô há muito tempo trabalhando na área e eu fui indo degrau por degrau. Então, a cada momento ali, eu acho que no início a gente começa muito pela necessidade realmente de trabalhar, de ter a própria renda. Então a gente está 100% focada nisso e acaba não olhando para as outras coisas, né? E eu sempre tive muito contato e relacionamento com os meus próprios clientes. As minhas clientes, assim, algumas eram umas mentoras para mim. Isso foi virando ali a minha chavinha, sabe, ao longo do tempo. E eu passei por alguns lugares também. Então, passando por alguns lugares antes de abrir o meu espaço, eu tive muitas experiências, onde eu aprendi muito com os erros e com os acertos daqueles lugares que eu passei. Isso foi de uma forma muito genuína, não que eu tinha intenção de observar, mas eu fui aprendendo ali com esses lugares, esses erros e acertos. E eu fui vendo tudo aquilo que
eu queria e não queria quando eu tivesse o meu próprio negócio. A gente vê, por isso que o nosso mentor diz que sucesso é treinável, porque Uhum, toda quarta-feira a gente faz encontros com mulheres que estão performando na sua vida. Então a gente vê uma certa padronização. Primeiro você começou a perceber que você tinha uma mentalidade de escassez, que você não entendia o seu valor, que você não compreendia. E aí você começou a modelar e você foi para lugares onde essas pessoas começaram a te ensinar isso também. E nessa modelagem você teve o que a gente chama de coração ensinável, de entender e compreender e se permitir ensinar. Porque não adianta muita gente, é como o Caio diz, né? Não tem como ensinar o tá afim. uhum. Então você foi aprendendo, você foi se valorizando, cada vez mais você foi construindo. E nessa experiência você entendeu que a sacada era trazer um up no mercado, que é um mercado saturado, no sentido assim, que tem muita concorrência, né? Da experiência do seu cliente, do seu jeitinho. E aí, nessa experiência do seu jeitinho, você criou um processo onde você padronizou o seu jeitinho que está dando certo até hoje. Né? Então, beleza, a gente entende que você chega no mercado, que é um mercado muito concorrido, e que você utilizou a experiência do seu cliente para se sobressair. Mas como é que tu consegue fazer o teu marketing nesse mercado? Porque eu acho teus vídeos incríveis, tão assim, sutil, com a mensagem tão profunda de acorda menina, sabe aquela coisa assim, menina, presta atenção que tu tá viajando, a maionese é por aqui. Então, como é que tu conseguiu construir na tua cabeça esse teu marketing? Então, eu comecei no marketing faz pouco tempo, né? Tem um ano, eu acho pouco, que eu comecei assim me dedicar na parte de produção de conteúdo. Antes, quando eu ficava muito focada ali no atendimento, eu não conseguia ter essa visão, né? E não tava ali todo dia pensando, e precisa ter um lado criativo, né, para você conseguir fazer uma boa produção de conteúdo. Então eu comecei a pensar na dor que eu sentia quando eu comecei lá no meu início. Então eu passei por todo esse processo onde eu quero trazer essas mulheres para onde eu cheguei. Então teve toda essa jornada, né, ali de dor, de desejo. Então eu faço conteúdo pensando ali em mim quando eu iniciei mesmo. E às vezes é martelar na dor, né? De falar, olha, é aqui, eu sei que isso tá te incomodando, porque isso já me incomodou também. E se você quer ir pro próximo nível, vem comigo, que esse é o caminho. Tô dando boas-vindas aqui ao pessoal. Liberei os comentários, gente, para que vocês possam estar interagindo com a nossa convidada, tá? Eu normalmente vira e mexe, eu desativo, porque às vezes eu fico concentrada nos comentários, não consigo me concentrar nela. Beleza, então tu entendeu que para tu prosperar, no sentido de conteúdo, tu teria que sair do operacional. Porém, para tu sair do operacional, tu tivesse que padronizar o teu processo. Eu estou tentando ver o que está atrás da sua mente, criando uma linha de raciocínio para o pessoal entender, né? Porque você tinha uma dor, beleza, você tinha uma mente escassa lá, você começou a entender a necessidade, a experiência do seu cliente, você foi construindo esse império. Aí você entendeu, beleza, agora eu preciso entrar nas redes sociais, no meu marketing, porque eu já padronizei o meu processo. Então vem aquela coisa que a minha mãe ela diz muito assim, não dá para você assoviar e chupar cana. Tudo bom, Raíssa? Seja bem-vinda, minha querida. Não dá para você assoviar isso bacana, né? Como é que você vai desenvolver conteúdos criativos se você está no meio do operacional, você não estabeleceu os seus processos, você não conseguiu padronizar isso, né? Então a gente vê o quanto é importante assim, conteúdos muito básicos de gestão, né? Que é você estabelecer, oi minha flor, você estabelecer a sua cultura, dentro da sua cultura, você fortalecer a sua cultura, estabelecer os seus processos,
para que agora, de fato, você consiga criar. Se você estivesse no meio daquilo, seria difícil. E hoje, no meio desse turbilhão de marketing, de empresas que também entendem a preocupação de fidelizar o cliente, né, através da experiência, como tu faz para fidelizar o teu cliente? Oi, Raíssa, boa noite. Só dar uma boa noite para ela. Então, eu faço isso que eu te falei, né? Na parte do processo ali, de toda a jornada do cliente, né? Desde a hora que o cliente entra em contato com a gente no WhatsApp, até ali nas mensagens, que são todas padronizadas. Então, tem um padrão ali na hora da mensagem. Eu tenho todo um processo, né, ali na hora do agendamento, scripts, né, de objeção. Eu treino as minhas recepcionistas ali no atendimento. E também quando o cliente chega, eu sempre trabalho muito com essa coisa da experiência, do encantamento. Então, o cliente novo chega, já tem um presente ali, um mimo para ela. Sempre no aniversário elas têm desconto. Agora eu tenho a minha própria linha de produtos, né? Aí eu mando para elas também um kit da minha linha. Então, eu tô sempre ali fortalecendo esse relacionamento com o cliente, sabe? Sempre focando nessa parte, assim, de encantar sempre o cliente. Além da técnica, né? Porque não adianta nada também fazer todo esse processo, essa jornada, e o resultado final não ser um resultado bom. Então, eu faço a união dos dois. E eu recebo sempre muito feedback positivo. E é muito bom, né? A gente conseguir ali sair do operacional do dia a dia e conseguir manter os clientes, conseguir manter os clientes satisfeitos, né? Que é o mais importante. Então, sempre vai alguém lá no meu espaço, nossa, Joyce, eu amei, eu fiquei encantada, realmente a experiência é diferente. Então, eu acho que a fidelização vem também dessa personalização no atendimento. Meu amor, hoje, o que é que tu entende que seria um erro? Porque eu acho muito legal essa coisa de você dizer que eu tenho um script de quebra de abreviações, eu tenho todo um projeto de fidelização de cliente, né? Eu me importo como o cliente está se sentindo, a questão do feedback, que é um dos padrões quando a gente fala em processo empresarial, né? Você gerar os feedbacks assertivos, né? Que são aqueles feedbacks reais. Até já ia falar muito isso, né? Quem faz menos do que você não dá feedback, né? Só quem faz mais do que você nesse sentido. Então, pensando nisso, né? Você tem todo um processo que, para mim, que trabalho com processo empresarial, né? É muito claro de sucesso que você tem uma padronização de processo, você tem um script, você tem uma quebra de objeção e você tem um pós-venda, que a gente Uhum. chama de pós-venda, né? Que é você exatamente, além de ter a experiência de que eu sou importante, eu faço parte do projeto da empresa, no sentido que ela lembra do meu aniversário, né? Ela manda mimo, ela me dá desconto. Você tem a prática do feedback, que muita gente tem medo do feedback, né? Porque as pessoas acham que feedback só é uma coisa positiva. E muitas vezes aquele cliente que você fidelizou, que gosta da sua empresa, que gosta do seu trabalho, ele pode dar um feedback negativo. E ele exatamente está dando feedback negativo porque ele não quer deixar você. Uhum. Ele já incorporou essa cultura, vamos dizer assim. Né? Vira e mexe, acontece isso nas empresas. Eu particularmente, gosto muito de ir nos mesmos lugares. Eu não gosto de mudar minha manicure. Minha manicure há milhões de anos. Não gosto, enfim. Mas vira e mexe, acontece alguma coisa, chego para ela e digo. Então, isso às vezes vem muito da sua mentalidade também, de entender que você sabe o seu valor e que algo positivo, uma crítica, alguma coisa pode sim acontecer e que está tudo certo. Sim. Você vai refazer a rota para seguir o caminho. E a gente vê que isso é um padrão das pessoas de sucesso. As pessoas de sucesso, elas não se abalam com os feedbacks negativos. Ao contrário, elas prestam atenção nele e refaz, reproduz, reorganiza a rota.
Eu não sabia, Jéssica, que você tinha uma linha própria. Tenho. É nova essa linha, eu lancei faz 3 meses, faz pouco tempo. É uma linha de produtos para spa das mãos, spa dos pés. Então eu tenho hoje, eu estou montando, né, estruturando o meu ecossistema. Então, eu tenho meu espaço, que é a esmalteria, que eu ofereço serviços. Tem a linha de produtos, que é tanto no físico e no online também. Tem uma linha de macacões, que é uniforme para as profissionais. Eu adoro. Eu dou cursos. Acho Macacão maravilhoso é ter a uma coisa mais prática da vida, né? Você vestiu, você tá pronta, linda, maravilhosa. E aí eu tenho também a parte de cursos e mentorias. Então eu tenho um ecossistema dentro da empresa e é de fato isso, essa mentalidade, né? E igual você falou do feedback. Eu sempre pego o feedback negativo para ver onde eu tô errando e o que eu preciso melhorar. Então, eu sempre tive esse relacionamento muito aberto ali com as minhas clientes, de se ela traz algo negativo é porque ela quer continuar sendo a minha cliente. Então, tudo que elas trazem, eu sempre aplico ali como melhoria. E o crescimento, ele é assim mesmo. Quando você coloca pessoas, né, para trabalhar para você, não vai ser a mesma coisa, às vezes, de ali aquele detalhe todo que o dono tem. Mas para crescer, você precisa delegar para outras pessoas. Então, às vezes, você tem que desapegar mesmo e, claro, tá sempre ali acompanhando, colhendo os feedbacks das clientes e dar as garantias, e se tiver algum problema, resolver o mais rápido possível, né? Me diz, dentro da tua experiência, tu estás trabalhando sozinha, assim, todo o projeto, a idealização é seu. Sim, eu não tenho sociedade. O que seria um erro, vamos dizer, inadmissível para quem quer seguir essa trilha que tu fizesse? O erro é não ter esses processos. É crescer, na verdade, assim, quando a gente começa a crescer, às vezes bagunça um pouco a casa e você volta, organiza e continua. Mas para as profissionais, né, que desejam crescer ainda mais, sair do operacional e colocar pessoas ali para trabalhar, é ser cuidadosa e detalhista ali em cada processo. E aí, se a pessoa não cuida, porque é um dos maiores erros que acontece de não ter uma padronização acaba o espaço ali em si acaba perdendo muitas clientes por não ter esse processo ali de atendimento, de qualidade. Então, esse para mim, seria um dos maiores erros. Me diz uma coisa, hoje tu consegue se afastar da esmalteria e elas tocarem de boa? Sim, hoje sim. Porque como eu tenho outras coisas, né? Agora com os cursos, com a linha de produtos, toda essa questão, hoje eu fico muito menos tempo. Antes eu ficava 12 horas por dia, todos os dias. Hoje tem dia na semana que eu não vou, às vezes eu preciso ficar afastada 3 dias, ou se eu vou fazer uma viagem, alguma coisa é super tranquilo. E como é que tu estás garantindo a padronização do teu processo? Tu tem uma gerente, alguma coisa? Tu faz algum KPI, no sentido assim, de algo que te garanta que o teu processo está sendo reproduzido do jeito que você Sim, hoje eu organizou? tenho o gerente, né, que está ali no operacional, e também tenho as profissionais masters que são responsáveis ali por estar olhando e coordenando se caso alguma coisa não sair conforme a padronização. Então eu tenho essa estrutura assim de equipe. E software, alguma coisa nesse sentido para te auxiliar? Que Eu tu tenho, queria dar uma dica para alguém que possa também tentar gerir, porque às vezes a gente recebe muito isso aqui. Não tem nenhum sistema, software, alguma coisa que ajude a gente a gerir esse processo, né? Uhum. Então, eu tenho um sistema, né, que ele é um sistema de agendamento e é tudo automatizado ali dentro daquele sistema. Então, ele manda a mensagem ali para o cliente de confirmação. Quando o cliente finaliza o atendimento, já vem uma mensagem para ele de feedback. Então, se tiver algo negativo, e eu consigo acompanhar
todo esse sistema da minha casa. Então, qualquer lugar do mundo onde eu estiver, eu consigo acompanhar esse sistema. Então, é uma forma de ter esse acompanhamento, sabe? De ver se está sendo tudo de acordo com os processos. Hoje tu acha que qual é o maior, quais são, na verdade, os maiores desafios do empreendedor? A mão de obra. Hoje eu estava no almoço com o Banco do Itaú, né? Fui selecionado alguns empresários ali. E aí todo mundo se apresentou e tinha cafeteria, tinha loja de roupa, tinha serviço, tinha médico, dentista, e todos eles a dor era a mesma. Pessoas, mão de obra. Essa parte é a mais assim desafiadora para crescer em forma, por exemplo, se eu quiser ter uma franquia, qual que seria o maior desafio hoje? Ter pessoas ali no operacional. E eu acho que a maior dor da maioria dos empresários é essa. E o que é que você tem feito para ir quebrando essa dor? Porque você tem uma rede gigante, uma esmalteria gigante, com, de alto padrão, com pessoas extremamente padronizadas. Você falou da questão que você desenvolveu um processo, e aí dentro desse processo você colocou tutores, vamos dizer assim, que a gente chama de guardiões do processo, né? Para ver se Sim, realmente eles estão fazendo como você ensinou, para não perder o seu jeitinho no sentido da sua padronização. Mas a gente sabe que entre contratar, treinar e a pessoa estar tá nesse nível, né? Tem um período aí. Oi, tia da inglesa maravilhosa. Tem um grande período aí. Como é que você consegue conseguir? Como é que você conseguir fazer? Conseguir essas pessoas nesse processo de treinamento? Porque você saiu do operacional. Quem é que treina? Quem é que contrata? Você ainda continua contratando essas pessoas? Como é sim. que é feito isso? Eu ajudo ali no processo de entrevista, contratação. Sempre que chega uma profissional nova, eu ajudo na implementação, mas tem as profissionais guardiãs, né, como você falou, que ajuda nesse processo de treinamento também. Mas, como eu falei, essa mão de obra da pessoa vir já qualificada, de acordo com aquilo que eu espero, não tem no mercado. Então, eu treino essas pessoas. É a forma que eu consegui para ter essa excelência ali no atendimento. Então, eu treino toda essa parte de postura profissional e também a parte da técnica para Você conseguir treina. eu e a minha equipe. Tá. Aí pensando assim, mais como gestora, como é que tu dilui, porque isso tem um custo entre a contratação e de fato a pessoa está gerando valores para a empresa. Como é que tu consegue dentro da gestão? Porque eu fico pensando assim, a cabeça de uma pessoa que estava 100% no operacional. Aí ela constrói toda uma estrutura que hoje já performa, e como é que tu consegue diluir, ter a ideia de diluir, sem a ajuda de ninguém, esse custo? É a Porque muita gente me pergunta, né? sim, Beleza, Nathalie, já entendi que eu tenho que mudar, eu já entendi que eu preciso de uma grana para investir, eu já entendi que eu preciso fidelizar o meu cliente, mas até para fidelizar o meu cliente, eu preciso de dinheiro para comprar, sei lá, a lembrancinha do cliente, eu preciso, né? Porque aquela coisa, hoje é entendível, mas lá no início, né, quando você não tinha os recursos que você tem hoje, como é que você faz para pegar essa pessoa, diluir esse custo, daqui que ela aprenda, daqui que de fato ela esteja apta para atender o seu cliente? então, eu tenho um contrato, né, que nas esmalterias é comum ser a contratação de MEI para MEI, não é CLT. Então, é comissionamento. E aí eu tenho esse contrato que ele é um contrato de fidelidade. Então, a pessoa precisa ficar um tempo comigo para que eu tenha realmente esse tempo ali para ensinar para ela, porque o que é pior é quando você tem uma alta rotatividade, que é quando você treina o profissional, você ensina, ele vai embora. Aí todo investimento que você fez, você acaba perdendo, né? Porque você teve o seu tempo, teve o material, teve todo esse
esse investimento. Então, para não ter essa alta rotatividade e conseguir fazer esse trabalho de ensinar a técnica e ter um retorno desse investimento, eu tenho uma fidelidade ali com o profissional. Então, ele precisa trabalhar comigo no mínimo 2 anos para que esse valor retorne. Então, tem toda essa parte na contratação também, para que seja algo que eu veja o lucro, né? Que demora um pouco para ver esse retorno financeiro e para o profissional ali ter um tempo adequado para pegar a técnica. Então, imagina, se ele fica 6 meses, não deu tempo nem de ele realmente ali começar a aplicar todas as técnicas, porque são várias que a gente tem, e não dá o tempo de eu retornar o investimento que eu fiz naquele profissional. Então, tem essa fidelidade a esse caso profissional, quer sair antes do tempo, tem uma multa contratual para não ter esse prejuízo. Então, eu já evito muito isso na hora da contratação, para se a pessoa tem essa intenção de ficar pouco tempo, sair ela nem iniciar. Mas isso você aprendeu por alguma porrada ou alguém te orientou? Sempre tem, né, as porradas da vida e a gente vai aprendendo, mas eu tenho uma assessoria jurídica também. Então eu tenho advogada, e tudo eu mando para ela, toda a parte de contrato, tudo passa por ela antes, porque eu já tive muitos prejuízos financeiros. Eu acho que todo mundo, né, quando assim é igual eu estava falando hoje, a gente que presta serviço sabe a técnica, não sabe gerir uma empresa, é igual médico, né? Muito comum o médico falar sobre isso, que ele fica ali 10 anos estudando para atender o paciente. Aí na hora de abrir o negócio tem várias dificuldades, né? Empreender nem sempre é fácil. Então, a gente quebra muita cara ali no começo e aí depois a gente vai aprendendo. Eu acho que o segredo de tudo é a persistência, sabe? De você não desistir em meio a esses obstáculos. E qual foi o teu estalo? Dizer assim, poxa, eu já passei por tanta coisa, né, para poder me tornar empresária, né? Como você falou, eu não nasci empresária. Eu fui me construindo, eu fui nessa trajetória, entendendo que eu queria mais, fui aprendendo, aí levei alguns tombos nesse caminho, né? E construir entendendo que alguns pilares são importantes, né? Como a Uhum. contabilidade, a visão de gestão, a visão de processo, a visão jurídica. E quando é que foi o estalo para dizer assim, agora eu preciso ensinar outras pessoas a não precisar levar os tombos que eu levei para construir a sua trajetória? Eu sempre tive vontade, assim, de ajudar outras mulheres, igual dentro da minha empresa, eu já faço isso, né? Eu fico muito feliz de a minha empresa ser a fonte de renda de outras famílias. E a maioria são arrimos de família, né? As mulheres que trabalham comigo, elas que sustentam a casa. Então, da gente dar essa oportunidade para outras pessoas, para outras mulheres fortalecer ali o empreendedorismo feminino é algo que faz meus olhos brilharem. E aí eu pensei, como eu posso usar, né, isso e o conhecimento que eu tenho para outras pessoas. Então foi a forma que eu vi ali essa dor, né, da maioria das profissionais. Então eu decidi começar a dar mentoria dessa parte de empreendedorismo para outras mulheres, para que elas consigam também fazer os seus negócios crescerem ainda mais através desses processos, para elas colocarem outras pessoas para trabalhar, porque isso vai gerar muito mais oportunidade e emprego. Eu acho que a gente ter esse lado, sabe? Essa gratidão de, nossa, eu consegui mudar a minha vida através da minha profissão, que é algo muito simples, que as pessoas antigamente tinham esse pré-julgamento, até a gente mesmo como profissional, com vergonha de falar que é manicure, com vergonha de falar que trabalha com isso, que não é uma profissão, né? Então, eu acho que esse fortalecimento que teve na nossa área foi muito grande. Poder trazer essa força para outras mulheres é o que me dá vontade de
sempre fazer mais, né? Porque não é fácil. Eu tenho a minha empresa, eu lidero outras pessoas, e aí abdicar do meu tempo para estar aqui no digital também não é algo fácil, mas essa vontade de fazer e de ajudar outras pessoas é maior do que o cansaço, às vezes. Eu acho incrível como é que uma menina sai de fazer unha, transforma uma empresa, aprende todos os processos empresariais, se torna uma empresária e agora entendendo tudo que fez, entendendo o caminho do sucesso, porque é isso que é ser mentora, né? Você já chegou onde muita gente queria chegar e você diz, ó, eu vou agora ensinar o caminho para tu não precisar levar os mesmos tombos que eu levei, os mesmos prejuízos, as mesmas chateações e eu vou te deixar nesse lugar. E aí você criou um método para poder dar essa mentoria. Quanto Isso. tempo dura a tua mentoria? Vamos fazer o jabá. Quanto tempo dura essa mentoria? Né? Como é que é feita essa mentoria? Conta um pouquinho dessa mentoria. Ela é um ano, então é as aulas gravadas dentro da plataforma e uma vez por mês o encontro ao vivo ali no Zoom com elas para tirar dúvidas. Então eu vou estar ali com as alunas e no grupo de WhatsApp também tirando todas as dúvidas e dentro desse programa tem toda a parte de atrair, fidelizar clientes, a parte de gestão, como liderar, né, a equipe, metas, financeiro, tudo aquilo que eu já faço dentro da minha empresa, né? Eu tive que aprender cada processo, cada setor, eu tive que aprender sozinha aí com os erros, né? E aí tudo que eu faço dentro da minha empresa hoje é o que eu sempre falo para elas. Eu não sou mentora de internet, que não tem realmente um espaço físico, que não sabe o que que é estar ali no dia a dia. Eu de fato vou ensinar para elas aquilo que eu faço dentro da minha empresa, sabe? Então a ideia é essa, e eu vou estar ali com elas por um ano, uma vez por mês, o encontro, e com certeza eu quero finalizar ali com um encontro presencial com todo mundo. Eu tenho também um evento, né, que se chama Elas Empreendem, que é um evento presencial de imersão, então é bem bacana. E todo o minha energia hoje está focada para isso, para fortalecer ainda mais o empreendedorismo feminino. E uma coisa que eu sempre tive comigo, né? Porque quando eu abri o meu negócio, eu não tinha nem o dinheiro do primeiro aluguel. Eu abri ali na cara e na coragem, contando com as clientes que eu tinha. E eu não tinha medo de não dar certo, porque eu já tinha dado tanto errado assim na vida que se eu fechasse as portas ou se não desse certo, eu já estava feliz de ter conseguido dar o primeiro passo, né? Que era abrir a minha empresa. E eu nunca tive medo de falhar, assim, nesse sentido, sabe? De fracassar, de fechar as portas, porque já tinha. Foi tão difícil chegar até aquele ponto que se desse errado eu já estava feliz. Hoje, quais seriam assim, os erros que você diz assim, ó, esses daqui não comete de jeito nenhum, pelo amor do São Jorge. Não estar nas redes sociais. Eu demorei muito para vir para as redes sociais. Se eu tivesse nas redes sociais desde quando eu comecei, hoje eu não estaria assim lutando para igual eu tô lutando hoje para estar ali nas redes sociais. Talvez eu já teria uma comunidade mais forte. Nessa tua mentoria, tu ensina a tua técnica ou tu ensina o processo empresarial de gerir isso? De gerir a empresa mesmo. Como fazer uma contratação, quais os contratos que a profissional, a empresária, né, empreendedora ali precisa ter para fazer a contratação, qual o sistema que ela vai usar para fazer a gestão financeira, toda essa parte, né, de pegar ali a profissional que se enxerga só como uma profissional e trazer para ela todas as ferramentas para, de fato, ela ter um negócio, né? Porque é muito comum na área da beleza a pessoa tá ali, ela só atende, ela não tem processos, aí contrata uma pessoa de boca, aí a pessoa fica pouco tempo, ela vai embora, leva os clientes. Então, ensinando toda essa parte. E me diz hoje, dentro desse teu grupo, o que é que tu percebe
que é as maiores dificuldades delas, assim, de mudança de chave. Porque você entender que a sua, né, naquele momento, você já tinha essa vontade de mudar, e aí você se colocou em lugares diferentes, foi modelando, foi construindo. No caso dessa comunidade que você criou, dessas mulheres que têm todo esse processo da beleza, quais são as maiores dificuldades dela? São financeiro? Qual é a maior É, dificuldade dela entender? maior, maior dificuldade é essa parte financeira, de não ter essa mentalidade de separar ali CPF de CNPJ, é tudo misturado e acaba gastando muito mais do que ganha. Então, uma profissional começa, um exemplo, ela ganha 5.000. E aí ela tem ali o valor dela e depois ela começa a ganhar 10. Só que os 10 já não dá mais para ela sobreviver. Então vira ali aquela bola de neve. Principalmente esse ponto, sabe, financeiro e essa forma de não se enxergar como empreendedora, de se enxergar só como profissional e medo, né, de colocar outras pessoas para trabalhar. Eu acho que esses são os principais pontos. Você, assim, consegue perceber dificuldades psicológicas, por exemplo, de questões que precisam ser trabalhadas como menos-valia, alguma coisa nesse sentido? Porque, pelo menos no meu grupo de mentorada, eu percebo muito isso. Hoje, olha, que linda. É, eu percebo muito isso. Às vezes a pessoa é uma puta de uma profissional. Ela até sabe o que ela tem que fazer. Ela compreende os processos. Ela, inclusive, vive de cursos em cursos, mas ela não faz. E muitas vezes, eu sou psicóloga há 20 anos, e muitas vezes o que eu percebo é que ela ali não precisa de Nathalie mentora de processo empresarial, né? De liderança. Ela ali precisa de Nathalie psicóloga, que começa a fazer um trabalho com ela, dela quebrar essas crenças de que ela não pode, É, que ser empreendedora. A gente tem um grupo de mulheres também, né? E nesse grupo, a gente tem um grupo onde a gente trabalha só com liderança de alta performance para mulheres e o grupo que a gente trabalha só com empreendedorismo feminino. Às vezes casa as duas coisas e às vezes não. E aí o que eu percebo é que muitas vezes essas mulheres elas querem ser acolhidas, elas querem estar no grupo sim de mulheres de alta performance, mas elas não se sentem merecedoras. Então, elas acabam usando os cursos, as mentorias, enfim, como muletas. Não sei se você percebe isso, mas eu percebo muito isso no grupo, assim, elas utilizam do grupo como muletas, como se fosse, não, mas eu estou tentando, eu estou estudando, eu estou indo, mas elas não se veem como grandes empresárias, porque eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o primeiro sonho acontece aqui, quando você se vê naquilo, quando você tem a sim. certeza que você quer aquilo, que você pode aquilo. Você pode não ter até, você pode não ter o dinheiro, como você disse, Nath, eu queria ter o espaço, mas eu não tenho dinheiro do aluguel. Mas eu queria. Eu já me via ali com o meu espaço, com o meu lugar, com as minhas coisas. Mas tem gente que não consegue se perceber como criadora da sua realidade. Você É. sente isso também? Sim, eu acho que esse é o ponto principal da pessoa ter essa crença de não merecimento, dela não se achar merecedora, de ela não se achar capaz. Eu passei por esse processo também, eu mesma, de achar que eu era burra, que eu não era, inteligente o suficiente, que eu não merecia, que eu tinha que viver aquela vida de escassez. Então, eu tive que quebrar muitas barreiras. Por isso que eu falei que quando eu abri o meu negócio, eu não tinha medo de fracassar, porque eu já tinha passado por tanta coisa que aquilo, essa dor, assim, eu não tinha esse medo de fracassar. E eu acho que esse é um ponto principal que você falou, de essa crença, né, de não se achar merecedora, de não se achar nesse lugar, né, de empreendedora, de ter essa visão de si mesma, sabe?
E você falando que quando eu abri e não tinha o dinheiro do primeiro aluguel, todos os dias eu ia no espaço onde eu queria abrir e ficava me olhando lá dentro, porque tinha um espelho. Então eu ficava lá me imaginando todos os dias. E eu acredito muito no poder da mente, né? E quando a gente começa a se fortalecer, assim acontece. E eu sempre falo, cuidado com o que você pede, porque acontece. É verdade. E outra coisa que eu percebo também é aquela questão do medo. Tem pessoas que eu consigo perceber o quanto elas têm potencial, né? O quanto elas conseguem. E aí, só para você entender, a gente cria um planejamento para essa pessoa de crescimento. Meu amor, onde é que você quer chegar? Né? Então, eu quero chegar aqui. Então, beleza. Para a gente chegar a isso, vamos dar o primeiro passo assim, o segundo passo assim. E aí, tem muito aquela questão assim, mas isso dá muito trabalho, né? Eu já muito assim, isso não dá muito trabalho, isso é o trabalho, né? E aí vem tanto a questão da procrastinação. Então peraí, desses passos aqui, deixa eu ver o que eu faço agora. Ela não segue a trajetória que a gente cria, porque quando a gente, como mentor, a gente cria um método. E tem um passo a passo das coisas que a pessoa precisa Sim. fazer. E ela quer fazer o que é mais confortável para ela. E muitas vezes nesse processo ela se boicota dizendo que isso dá muito trabalho, ela não se vê tão engajada, e aí deixa. E teve um comentário aqui que eu vi: meu problema é a constância. Porque a gente está numa sociedade onde tudo é muito rápido. E a gente Uhum. sabe que nada se constrói do dia para a noite, né? A gente tem, como você falou, eu tive um sonho, eu fui atrás dele, eu idealizei esse sonho, eu fui com medo, eu tinha. Poderia ser que não desse certo, mas eu não deixei que isso me paralisasse. E eu fui construindo e fui buscando, que é outro ponto importante. Você não simplesmente conquistou e parou. Você foi buscando toda a profissionalização, buscando ajuda do setor jurídico, buscando ajuda do setor contábil, buscando ajuda de software, de sistema, enfim, você foi buscando. Você não se vai, eu sou ainda aquela mãe. Não, eu preciso ter ferramentas. Isso se chama amadurecimento. A gente não tem mais aquela cabecinha de 20 anos atrás, né? A gente vai, mediante as dificuldades, buscando instrumentos para se construir. E isso é a vida. Eu não sei. E se acontecer isso? O que é que eu vou fazer? Não sei, deixa acontecer. Eu vou ter estratégia, eu vou ter instrumentos, eu vou buscar quem me ajude para resolver. Eu acho que é muito essa quebra que nós mulheres temos, sabe? Que a gente precisa, de vez de a gente ficar se preocupando, ai meu Deus, e se faltar isso, e se acontecer aquilo, e se faltar aquilo outro, a gente, beleza, calma. Deixa chegar a dificuldade para eu ver como é que eu vou lidar com ela, É o né? e se, né? E se não der certo? E se vier dificuldade? E se? E se? Aí a pessoa fica ali no tempo todo no e se e não toma ali uma decisão, né? Uma atitude de fazer e para ver, né, se realmente vai dar certo ou não. Aqui a esmalteria Dari perguntou: Joyce, faz quanto tempo que você não atende mais em mesa? Vai fazer quase 2 anos, Dari, que eu parei com atendimento em mesa. Lá no meu link da bio tem o grupo de WhatsApp que eu deixei aberto para dúvidas, viu? O que é atendimento em mesa é atender o cliente, é É, isso? atender a técnica. Tá. É que a gente usa esse termo para falar do atendimento, para sair do operacional, né? Então, uma forma mais simples de falar é do atendimento em mesa. Joyce, coloca nos comentários o teu arroba, Joyce. Para quem quiser, por favor, seguir a Joyce. A Joyce é uma pessoa extremamente gentil, como vocês estão vendo. Ela tem toda uma assessoria que pode estar ajudando a gente. Se você, assim como a Joyce, quer performar, quer entender os processos empresariais para que você consiga performar, a Joyce está em processo de campanha, né, Joyce? Está com vários
Com a Vai, conta mentoria aí. aberta, Tá com com as vagas abertas, que fecha amanhã as inscrições na mentoria. Ela tem grupo de WhatsApp, tá com mentoria aberta. Então, se você, eu sei que muita gente que segue o nosso grupo de Mulher Brilhante, trabalha no ramo da beleza, quiser ser impactada pelo trabalho da Joyce, segue já logo a Joyce, tá? O conteúdo que a Joyce trabalha de empreendedorismo no ramo da beleza. Então, todo o processo de gestão, financeiro, software, apresentação do cliente, como contratar, toda essa grade está lá. E se alguém quiser saber mais, entender mais o processo de mentoria, é só procurar a equipe da Joyce lá no Instagram, Joyce Borges, que ela tira todas as dúvidas. Lembrando sempre que é sempre muito bom a gente receber pessoas que saiu da casinha. Então, nesse momento, é hora de vocês fazerem as perguntas para a Joyce. A gente já está nos últimos minutinhos. Lembrando que essa live ela só fica gravada para quem faz parte da nossa lista de transmissão. Tá? A gente deixa o link lá. Eu te marco, tá, Joyce? Tá. A gente deixa o link lá se você quiser disponibilizar para suas alunas, enfim. A gente também manda um e-book exclusivo com resumo dessa live. Mas eu já peço a todas as minhas queridas que eu estou vendo aqui que já sigam a Joyce, já compartilhem a mentoria dela. E se você, assim como a Joyce, quer ser uma mulher que dê o segundo passo, que saia da sua zona de conforto e aprenda com quem já chegou lá, Joyce está com as vagas abertas para a mentoria. Obrigada, Nathalie. Adorei o nosso bate-papo. Passou rápido, né? Já 1 hora. Meu amor. Meus amores, muito obrigada, Joyce, gratidão pelo seu tempo, gratidão pela sua disponibilidade. Como você disse, você está exatamente em campanha, fechando o carrinho amanhã. Foi tão generosa com a gente, ouvindo a gente aqui, falando da sua experiência, falando desse. Meu Deus, estou dando dedo aqui. Agradeço imensamente a sua vinda aqui, viu, meu amor? Muito obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Foi um prazer estar com você. Tchau, minha querida. Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, tchau.